Ellen, Marlene, eu acho que não tem hora melhor da gente fazer uma pausa aqui agora e falar um pouco, né, daquilo que a gente está comemorando essa semana, o Dia Internacional da Mulher, o Dia da Mulher Internacional, e Deus colocou no meu coração de homenagear todas as mulheres através da Lana, a Mulher Dia, né, que brilha como luz da aurora até se tornar dia perfeito. Então nós estamos aqui celebrando o Dia Internacional da Mulher, né, estamos celebrando o Dia da Mulher Internacional, mas acima de tudo estamos celebrando a Mulher Dia, sol de justiça, luz de meio-dia. E é muito forte isso, porque essa canção ela obriga a gente a refletir sobre isso, né? Essa atenção de Jesus à mulher. E como a mulher samaritana talvez seja um dos exemplos melhores para falar de uma coisa tão atual. Tão atual. Né? E às vezes a gente acha que alguns dramas eles são temporais, e não são, eles são atemporais. Eles apresentam características circunstanciais, mas o drama é atemporal. O drama dessa mulher colocada para salvar a humanidade. Às vezes a gente olha para a mulher samaritana e tem a tendência de achar que às vezes ela era promíscua, porque ela estava no 6º casamento. Mas talvez aquilo lá está escrito só para a gente entender que talvez fosse a 6ª vez que ela estava tentando salvar o casamento. Como algumas aqui. Estão tentando salvar o casamento pela 6ª vez. Pela 6ª vez acreditando, né, que fazendo o seu esforço, trabalhando fora de hora, né, enfrentando o preconceito da sociedade, a discriminação. Não é hora de trabalhar, aquilo não era hora de buscar água no poço. Meio-dia, sol a pino. E aquela mulher buscando água na fonte. E é tão forte isso, para a gente trazer essa reflexão aqui hoje de manhã e orar sobre isso, agradecer, porque Jesus faz uma curva no caminho dele. Ele diz: o meu caminho obrigatoriamente passa por essa mulher. Então, às vezes, hoje a gente vai compartilhar um pouco sobre isso lá em Romanos. Amados, nós temos que sair da nossa estrada para conhecer o caminho, senão a gente não vai ver a vida como ela precisa ser vista. Se a gente continuar como essa mula cega, fazendo as coisas que a gente imagina que obrigatoriamente precisam ser feitas, nós não vamos ter esses encontros. Na sinceridade e na obstinação das nossas metas, nós estamos perdendo a sensibilidade do caminho. Os discípulos não entenderam quando Jesus disse: eu preciso passar por Samaria. Porque aquilo era um caminho que aparentemente desviava Jesus do seu verdadeiro propósito. Você não vai ter o encontro com a vida no seu significado. Nós não vamos ter a sensibilidade de encontrar a mulher, encontrar o homem na sua verdadeira significação, se nós não sairmos fora daquilo que a gente tão obstinadamente e tão sinceramente está perseguindo. Então Jesus foi encontrar a mulher lá no caminho que ela sinceramente tinha traçado e que ela sinceramente acreditava que ia funcionar, mas que gradualmente estava colocando ela à margem do verdadeiro significado e propósito da vida. Homens e mulheres. Um grupo de homens obstinadamente indo na cidade comprar comida e uma mulher obstinadamente fora do contexto social tentando salvar a família. É isso que está acontecendo. Essa falta de sensibilidade e percepção. Essa estranheza de ver Jesus conversando com uma mulher que ele não conhecia. É isso. Vamos celebrar isso no Dia da Mulher. O desafio da gente ser tirado para fora das nossas obstinações, das nossas obviedades, para a gente ter esse encontro que nos coloca num diálogo que vai iluminar o nosso entendimento. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Eu quero dar um testemunho nesse sentido. Eu e a Alana estávamos juntos, voltando para casa. 46 horas de viagem. A gente fez uma escala em São Paulo.
E eu tenho falado com Deus, eu falo, Deus, não me deixa perder a sensibilidade das pessoas. Porque às vezes a gente está se justificando no cansaço, na tarefa, na meta, e aí a gente se esquece que qualquer caminho que você percorre, longo ou curto, certo? Difícil ou fácil, é só para você encontrar pessoas. Não é para você alcançar seu objetivo. Então não perca a sensibilidade do caminho. E aí era mais ou menos 4:30 da manhã, a sala VIP lá do Bradesco, eu tenho um irmão que me presenteou com um cartão Bradesco que eu não uso, é só para mim poder frequentar a sala VIP de aeroporto quando eu preciso. E aí eu estava lá na sala VIP do Bradesco lá. E aí eu fui tomar um café, a Lana estava lá sentada, eu fui tomar um café, a mulher me atendeu gentilmente, eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa, para estar aqui, abrindo seus trabalhos aqui às 4 horas da manhã, você deve ter acordado 2:30. Ela falou, é isso mesmo. Eu falei, porque você no mínimo saiu de casa 3 horas. Ela falou, não, eu moro um pouquinho mais perto, eu saí 3:15 para estar aqui às 4, porque eu moro aqui perto do aeroporto. Aí eu perguntei o nome dela, Vanessa. Eu falei, então, Vanessa, então o seu maior trabalho não é aqui, né? É em casa. Porque aqui você cumpre uma jornada curta, leve, mas em casa mesmo é que está a sua jornada pesada, com marido, filho, família. Ela falou assim, eu não tive filhos. Bem que a gente tentou, mas eu não tive. Eu falei, não? Ela falou, não. Mas você é casada? Ela falou, sou viúva. 42 anos. Viúva e vivendo o drama de não ter filhos. Eu falei, vocês nunca pensaram em adotar? Ela falou, a gente tentou, mas nunca deu certo. Parece que quando Deus não quer uma coisa, não adianta a gente insistir. A mulher samaritana, com todas as suas lutas, com todas as suas conclusões de Deus, vivendo ali seu momento de solitude, à espera de que alguém encontre. Para a gente orar, conversar, trazer esperança. Eu falei, não, vou te apresentar minha esposa. Minha esposa ficou viúva com 22 anos e logo depois também perdeu o único filho que ela tinha. E hoje a gente é uma família com muitos filhos. Quero te trazer esperança hoje, 4:30 da manhã. Falar com você que há esperança, que Deus vai iluminar seu caminho. Amém, amados? Não perca a sensibilidade. Não acho que por causa que você viajou 48 horas, você pode se dar o direito de não ser sensível ao encontro que Deus quer te oferecer. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Mulheres, ajudem-nos a recuperar nossa sensibilidade. Se tem uma coisa que a mulher traz para a vida da sociedade, não é o serviço. Não é o esforço, não é o recurso. Sem a mulher, nós, todos nós, homens e filhos, perdemos a sensibilidade. Justamente porque a mulher é esse ser complexo, esse ser que quer resolver o trabalho, quer resolver a religião, quer resolver a família e quer resolver a comida que vai para a mesa. Ela quer resolver tudo. E como ela é onipresente, quer resolver tudo, ela nos obriga a falar várias línguas. Quem obriga a gente a falar vários idiomas, pensar o que a gente nunca imaginou que ia ter que pensar, é você, mulher. Então, por favor, não desista de ser esse ser tão complexo, tão desafiador, tão aguerrido, que nos obriga a desviar nosso caminho para encontrar com vocês e sermos devolvidos a nossa sensibilidade. A sua inconstância emocional, o seu esforço, a sua fé de que tudo depende de você e que sem você a humanidade não existiria. E está certo. E é mesmo. Amém? Aguenta firme, porque Deus vai usar esse esforço todo, essa sua sinceridade, seu empenho para devolver a gente sensibilidade. Amém? E uma irmã nossa muito querida resolveu
participar conosco dessa homenagem, oferecendo um mimo de presente para as mulheres presentes aqui hoje, mas cuidado, seja honesta. É só um. Se você quiser levar para sua mãe, para sua tia que criou você, você pega o seu e dá para ela. Amém? É para as mulheres. Amém? Vai ter marido que vai cutucar e falar assim, pega um para mim, ainda mais na hora que você souber o que é. Tá bom? Então nós vamos pedir que as mulheres fiquem de pé e nós vamos, quem está aqui dentro agora recebe, tá bom? A gente quer fazer isso presencialmente. Vou pedir que alguns homens se voluntariem. Não, vamos entregar aqui, porque aproveitar que os homens entregam e entregam na mão. Vamos lá. Não pode não. O Will já perguntou se ele pode comer enquanto ele entrega os dele. Ajuda a entregar aí, vamos lá. Graças a Deus. Pronto. Desculpa, gente, rapazes. Perdoam hoje só para as meninas. Já recebeu. Ó, quem já recebeu, senta para poder facilitar para todo mundo, tá bom? Maravilha. E os maridos que tá tudo aí de olho gordo aí, você sabe onde é que fica lá a loja da Mariana, você vai lá e compra o seu, tá bom? Você não vai sabotar. Sem sabotagem. Todas já receberam? Beleza, vamos ter uma palavra de oração. Agradecer a Deus por esse momento. E eu senti vontade de pedir para você orar, agradecendo a Deus pela vida das mulheres, sei lá do seu cuidado e da sua gratidão. E o tanto que essa mulher valente e lutadora representa na sua vida, né? Porque você foi acolhido dessa forma. E então acho que você é um cara que nos representa bem aqui hoje, porque eu tenho visto cada vez mais Deus trabalhar a sensibilidade na sua vida. Eu tenho visto que você é um homem que quer ficar cada dia mais sensível aos processos de Deus, não é verdade? Vamos ver se a mulher dele confirma, né? Pura verdade. Não é? Esse homão, não é? Esse homão fortão está numa luta intensa de sensibilidade, não está? Então ora por nós. Amém. É a primeira vez, viu, gente? Então tem um desconto aí. Senhor Deus, meu Pai, quero colocar os nossos corações, elevar os nossos pensamentos a Ti, pedir que Jesus, com a sua onipresença, com sua sinceridade, traga uma excelente semana a todos nós. Obrigado pelo dia de ontem, que foi o Dia Internacional da Mulher. Que o Senhor presenteie com amor, paz, sensibilidade o coração de cada mulher aqui presente. Obrigado por tanto, Pai. Que Jesus interceda por nós, que o Espírito Santo conduza ao caminho do Pai. Muito obrigado, Jesus. Amém. Aleluia, graças a Deus. Amém? Vamos lá, meu irmão Cláudio. Graças a Deus. Meu caderno tá aqui. Me ajuda a chegar esse vazio aqui um pouquinho para trás, porque senão eu não vejo o Zequinha. Põe aqui. Isso, pronto. Depois a gente volta para cá. Valeu, Zequinha. Facilitou bem. Só uma introdução aqui. Eu já comentei isso com vocês, a gente nesse ano tem como
como objetivo, como Ministério Sal da Terra, conversar, ler, meditar, refletir a respeito do Novo Testamento. Esse é o nosso tema, né? Parece engraçado, mas esse é o tema mesmo. O tema do ano é o Novo Testamento, as cartas, os evangelhos, o livro de Atos, a carta de Apocalipse. E ao longo do ano, a gente vai fazer aqui algumas reflexões, como já fiz a respeito de Colossenses, fiz a respeito da carta aos Hebreus, e eu pedi para o Paulo Júnior hoje trazer uma leitura, não é a leitura, uma leitura da carta aos Romanos. Mas antes, eu queria fazer um comentário aqui. Dia especial para as mulheres, e sendo dia especial para as mulheres, é dia especial para os homens. Infelizmente, algumas das nossas traduções, a maneira como a gente foi traduzindo, acaba não representando muito do que de fato é. Então, por exemplo, quando a gente lê em Gênesis que a mulher é auxiliadora do homem, essa é uma palavra que foi muito mal traduzida. Na verdade, a palavra ali não é auxiliadora, a palavra ali é adjutora. E eu digo isso porque a gente, de forma muito ingênua, às vezes acha que a relação de um homem e de uma mulher é uma relação de complementos ou de suplementos. Não sei se vocês se lembram, lá da matemática, né, dos ângulos complementares e dos ângulos suplementares. Há uma ingenuidade nisso, porque o homem não precisava da ajuda de uma mulher. Do mesmo jeito, uma mulher não precisa da ajuda de um homem. Um homem não se completa numa mulher, e uma mulher não se completa num homem. E um homem não se suplementa numa mulher, e uma mulher não se suplementa num homem. Não é 50%, não é soma, não é que tinha 100% e 100%, aí soma e dá 200%, não é isso. O fato, não são peças de um quebra-cabeça que se juntam, não é isso. É outra coisa, é bem além disso. É que os dois juntos formam o que eles nunca formariam sozinhos. É outra coisa. São coisas totalmente diferentes. Eu não preciso da ajuda da Luciana, e muito menos a Luciana precisa da minha ajuda para alguma coisa. Só que nós dois juntos formamos algo que nós não formaríamos nunca. É bem diferente. Então, a mulher não se complementa no homem. A mulher não se suplementa no homem. A mulher forma com o homem, segundo a vontade de Deus, outra coisa. Uma outra imagem. Os dois juntos formam algo totalmente diferente do que a soma e do que simplesmente a suplementação. Essa palavra é muito mal traduzida, né? E forma aquilo que nós somos feitos para ser. Ou seja, sem essa relação, nós nunca seremos a pessoa completa que nós fomos formados para ser. Então, só há uma verdadeira expressão de Deus nessa relação, que é muito além de uma relação marital. É a própria relação com aquilo, com o significado. Se eu não discernir o que a relação homem e mulher significa, eu não entendo a minha relação com outro homem. Você não vai entender a sua relação com outra mulher. Tanto que é o que está acontecendo. A humanidade está colocando todas as relações reféns da sua falta de conhecimento daquilo que foi feito para ser uma relação desafiadora. Então, como a gente não quer viver o desafio dessa relação, que às vezes é tão mais antagônica do que harmônica, a gente quer a comodidade, a gente quer o conforto, a gente quer a pessoa que a gente merece. E não aquela que nos desafia a ser dilatado na dimensão de tudo que nós podemos ser. Sem essa relação desafiadora, mortal, a consciência da relação de um homem com a mulher leva à morte. É a única razão pela qual nós devemos morrer. Foi a razão pela qual Cristo deu a vida. Foi a razão pela qual Adão morreu antes de pecar. Existe uma morte que é antes do pecado, que é a primeira morte. É a morte quando você oferece a sua vida espontaneamente para revelar uma relação que sem a sua morte não aconteceria. E aí ele cai num sono profundo, sabendo que ele vai ressuscitar.
E ele vai ressuscitar numa outra versão. Sem essa compreensão, nós dessignificamos tudo. Você dessignifica a mãe, você dessignifica o pai, você dessignifica o irmão, a filha, o filho, o colega de trabalho. Está tudo fora de significado porque nós não entendemos o que essa relação nos desafia. Como que ela confronta nossa comodidade, nosso conforto, nosso direito. Amém, amados? Então há muita coisa implicada nisso aqui. Nós precisamos recuperar isso. Porque nós estamos perdendo, não é a sinceridade, nós estamos perdendo a sensibilidade. Nós estamos formando filhos estupidamente sinceros. Nada é mais estúpido do que a total sinceridade desprovida da mínima sensibilidade. É uma mula. Sabe o que é totalmente sincero? Sabe o que é absolutamente sincero? Uma mula. Uma mula. Nada é mais sincero do que uma mula. Ou trabalhando, ou empacada. A aviação da sinceridade é uma mula trabalhando à exaustão e depois empacada, sem razão. Agora imagina uma mula sem cabeça. É pura força de trabalho, zero percepção. Amém, amados? Então, em nome de Cristo Jesus. Vamos voltar para Romanos aqui, porque tem tudo a ver com isso aqui. Eu quero conversar, introduzir uma conversa, depois você vai ter acesso a isso. Inclusive, eu quero dizer para você que participa aqui pode se inscrever na nossa escola de liderança. Você pode se inscrever na nossa escola de liderança. A escola de liderança é um esforço hercúleo da gente gerar conteúdo. O Ministério Sal da Terra produz há praticamente 15 anos um conteúdo intencional, sistemático de tudo aquilo que a gente acredita. Então, todo ano, 12 autores se juntam intencionalmente para gerar um conteúdo em cima de um tema revelado por Deus ao conselho. Então, a gente fica em retiro durante 3 dias, buscando a direção de Deus, orando, comungando, conversando, até ter uma palavra revelada no nosso coração, que vai ser a palavra que vai orientar o ano. Em cima dessa palavra, a gente vai lá e intencionalmente separa capítulos dessa palavra, que vão ser os capítulos do livro, e esse livro é produzido, ele não é uma coletânea de artigos ou de escritos reunidos aleatoriamente. Não, ele é produzido intencionalmente. Já são 15 edições, publicações. Então, todo ano, se você quiser ter acesso, nós vamos agora, inclusive, lançar de novo os 15 livros lá em fascículos. E aí, esse ano agora, toda a escritura é divinamente inspirada para ensinar. Então, nós vamos percorrer todo o Novo Testamento. Então, nós vamos passar por todos os livros do Novo Testamento, fazendo uma leitura dedicada, empenhada disso. E você pode fazer parte dessa escola. Ela acontece uma vez por mês. Se você não puder estar presente, ela é transmitida online para quem é matriculado. Você pode estar viajando, você pode estar em qualquer lugar. Você está matriculado, você vai ter acesso à aula, você entra lá online, você não tem que perder a aula onde você estiver. Ela acontece numa segunda-feira, na terça-feira, é uma terça-feira por mês, a partir das 7 horas da noite. Tá bom? A gente já escolheu uma terça, porque não conflita com casamento, batizado, festa, formatura, entendeu? Viagem, porque geralmente o pessoal viaja na segunda para começar a semana em outro lugar, então na terça você já está instalado, tranquilo, certo? Banho tomado, 7 horas da noite, pronto, não tem desculpa, tá bom? E me coube o privilégio de uma das partes que eu estou lá escrevendo sobre isso, é Romanos. E aí a gente quis fazer uma leitura de Romanos, e não um estudo bíblico de Romanos. E aí, para corroborar nessa leitura, eu queria compartilhar agora de manhã. E aí, para falar da carta aos Romanos, eu quero ler um episódio que aconteceu em Atos. Porque esse episódio que aconteceu em Atos traduz muito bem o caráter, a essência da carta aos Romanos. Paulo foi preso porque foi denunciado. Presta atenção. Quando Paulo foi preso
pelo poder romano, ele estava preso por Roma. Então Roma foi lá e interditou Paulo na pregação. Até então, os judeus podiam achar ruim o tanto que fosse. Todo mundo podia ficar incomodado, achar ruim, perturbado. Mas até Roma se pronunciar, Paulo era um inconveniente, um transtorno, mas ele estava no livre exercício do direito. Até que ele foi denunciado por poder maior para Roma, e eles foram lá e meteram a mão nele e prenderam o Paulo. E ele já estava prestes a ser açoitado, ele ia entrar no pau. Amém, amados? Aí, lá em Atos, no capítulo 22, todo mundo achando que Paulo era um judeu comum. E ele ia entrar lá, assim, numa disciplina severa para ele não esquecer e para ele parar de ficar transtornando o ambiente. No meio do processo, na eminência dele sofrer a punição, ele puxa um assunto inesperado, que é o que vai caracterizar e vai explicar por que Paulo está escrevendo a carta aos Romanos. E diz assim no capítulo 22. A multidão ouviu Paulo, verso 22, 22. Até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram: tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. O que está acontecendo aqui é que Paulo está sendo denunciado pelos religiosos. Às vezes você está achando que o maior problema da sua vida é com quem está fazendo a coisa errada. Uma pessoa, quando ela está fazendo uma coisa muito errada, ela não perturba ninguém não, porque a última coisa que ela quer é chamar a atenção para cima dela, porque ela está fazendo uma coisa errada. Um cara, quando é muito corrupto, ele fica quietinho no canto dele, e ele não mexe com nada não. Ele deixa a sociedade bagunçar. Sabe por que muitas vezes a sociedade brasileira é bagunçada? Porque tem muita gente na posição de tomar decisão, mas ele é corrupto, então ele não vai mexer na farofa para não precisar chamar a atenção para cima dele, ele deixa correr. O duro é quando você acha, sexta-feira, que acha que porque ele está fazendo a coisa certa, ele tem o direito de enfiar a mão no que todo mundo está fazendo. Então o grande transtorno da vida é o certo no poder. Então, quem está denunciando, quem levou Paulo para o tribunal romano foram os religiosos que falavam em nome de Deus. Roma não estava metendo a mão em Paulo, porque Roma era outra parada. Roma era a Pax Romana. Roma é para que o budista, o hindu, porque eles já tinham chegado lá. Roma já tinha chegado no hindu, Roma já tinha chegado no budismo, Roma já estava dominando esse povo todo. Então, tudo que Roma fazia era uma política de boa vizinhança para ninguém perturbar ninguém. Então, Roma queria Pax Romana em Israel. Só que foi em Israel que ele encontrou o pior tipo de religioso que existe no planeta. Sabe qual é o pior tipo de religioso que existe no planeta? O que fala em nome de Deus, Deus mesmo. Porque o que fala em nome de um Deus assim meio de segunda categoria, ele não enche tanta paciência e ele não tem tanto direito sobre a vida dos outros como quem está falando em nome de Deus mesmo. É aí que a coisa pega. Entendeu? Então, quando isso se imiscui, quando o direito da divindade mal significada, quando a divindade se torna o pior de todos os seus direitos, isso se associa ao poder regente. Então isso vai lá e mete um homem de Deus, cumprindo o seu propósito, na cadeia. Aprisiona ele. Então Paulo não está sendo aprisionado por um religioso qualquer e nem por uma estrutura qualquer. Paulo não está enfrentando um conflito de uma religião pagã. Não, ele está enfrentando um conflito de uma promiscuidade entre aquilo que é o poder constituído e o direito religioso de quem está falando sinceramente em nome do Deus verdadeiro, sem a menor sensibilidade.
Se o cara desconfiar que o Deus dele pode não ser o Deus verdadeiro, ou que o poder dele pode não ser todo esse poder, ele fica um pouco mais sensível. Se o Deus dele não é único, fica bem mais fácil. Ainda mais se o Deus dele não for único, aí ele fica mais sensível. É mais fácil lidar com um idólatra pagão do que com o idólatra do Deus único e verdadeiro. Porque quando o Deus único e verdadeiro se torna a minha idolatria e não a minha inspiração, eu sou o pior ser humano na face da terra. Eu sou o mais cruel. E eu vou manipular o poder a meu favor. Então esse é o papo que está rodando aqui. E aí, tira esse homem da face da terra. Então eu vou te falar uma coisa. Você está achando que o seu problema é pequeno. Você ainda não tomou a real dimensão dele. Você quer viver o evangelho verdadeiramente? As pessoas, o sistema religioso que fala em nome de Deus e o poder não quer te impedir. Quer remover você da terra. E sabe o que significa? Presta atenção no que eu vou te falar. É uma conversa, mas eu estou... E presta atenção no que eu vou te falar. Remover você da terra não é prender você. É esterilizar você e acabar com a sua geração. A intenção vai, inclusive, em destruir, sabe quem? Sua netinha lá. Aí, removeu você da terra. Então, você está entendendo qual é a luta que o Breno e a Tati estão enfrentando lá? Não é profissional, não é cultural, não é circunstancial. É eterna, é antológica. E tudo em cima... não de um Deus falso. É erradicar, é limpar, é tirar você. É passar alguns anos e ninguém nem lembrar que alguém da sua casa existiu. Então fique esperto, meu irmão. Porque tem hora que a gente carrega na tinta aqui, porque o povo não está entendendo, assim, entendeu? Assim, porque as pessoas não... Ontem a gente participou de uma conferência. E no final da conferência eles quiseram fazer uma entrevista comigo, que é esse negócio assim, bate bola, assim, faz uma palavra, um negócio, uma comida. Aí o rapaz perguntou assim para mim, uma palavra. Eu falei assim, angústia. Aí ele assustou, porque não estava numa conversa assim tão descontraída. Eu falei, angústia, Paulo? Não foi angústia. Ora, como é que você não fica angustiado? Como é que você não fica angustiado, mano? Não quer dizer que eu sou uma pessoa triste. Quem convive comigo sabe que eu não sou triste, não. Não sou melancólico. Não sou melancólico, mas eu vivo 24 horas por dia em que? Angústia. Eu sou um homem alegre em tudo que eu faço. Mas eu quero continuar sensível à realidade da minha casa, dos meus netos, dos meus bisnetos, da minha família, dos meus amigos. Com esse drama de que existe uma mente que quer fazer o que com você? Tirar você da terra. Tirar a memória de que um dia você passou por aqui. Isso em nome de quem? Do Deus verdadeiro. Se você for enfrentar uma religião pagã, é capaz que ele não quer fazer isso com você. O budismo não se utilizou da cruz. Muitas vezes o islamismo está respondendo à cruz que foi usada contra ele. Que coisa! E aí, enquanto eles estavam gritando, tirando as capas, lançando poeira para o alto, você vê o nível de desespero? Isso virou uma comoção. O povo jogava a terra para cima. O desespero é tanto. Paulo significava um confronto tão grande para aquele status quo social que o povo jogou poeira para cima. O povo entrou em paranoia. O comando ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele.
Então ele ia passar por um interrogatório assim. Leve. Daqueles dói-code lá dos anos 70. Pau quebrando assim, moído. Só não tinha choque elétrico e ainda não tinha inventado a eletricidade ainda. E aí, enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que estava ali. E Paulo soltou uma pérola. Vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Então o que Paulo evocou e que ninguém sabia? A sua cidadania. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: diga-me, você é cidadão romano? Paulo falou assim: sim, diga comigo, eu sou. Não é o que você pode. Se isso não traduz quem você é. E aí, o comandante disse assim: eu precisei trabalhar muito, companheiro. Eu varei a noite, eu montei empresa, eu investi na bolsa, eu fiz negócio bom. Tem 30 anos que eu estou batalhando igual uma mula para comprar o direito de morar nesse lugar. Eu sou cidadão romano por direito adquirido. Paguei a conta. Eu sou o famoso emergente, Paulo. Comprei o direito desse endereço. Paulo falou: pois é, né? Eu não tenho o seu dinheiro. Quem está sendo amarrado sou eu. Mas eu queria te dar uma notícia. Eu sou assim de nascença. O cara vira e aplica em cima do comandante. Eu estou até imaginando Paulo falando igual um mineiro. Ai, companheiro, fazia o quê, né? Eu sou assim de nascença. Eu nasci assim, eu cresci assim. Aí Paulo, eu tenho direito de nascimento. Os que iam interrogá-lo, retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano de nascença. E aí, Cláudio, eu acho que é isso que Paulo vai usar como plataforma para escrever a Roma. Porque Roma representava o quê? A carta aos romanos. Todos vocês que moram em Roma. Uma carta escrita a todos os moradores de Roma. Gente de tudo quanto é tipo. Gente que está querendo virar romano. Gente que está querendo viver perto dos romanos para poder usufruir dos benefícios romanos. Gente que está comprando o direito de ser romano. E quem nasceu em Roma? E aí a grande discussão de Paulo é exatamente esse confronto do direito e da justiça. O que você faz através do que você é capaz e o que você representa a partir de quem você de fato é. É só sobre isso que Paulo vai conversar em Romanos. Que se você não sacrificar sua mentalidade de escravo, pensando que tudo na vida é resultado do que você está fazendo, você nunca vai desfrutar o fato de que você pode desfrutar disso e viver isso, porque isso é o seu legado como filho. É uma questão entre uma mentalidade escrava e uma mentalidade de filho. Por isso que ele vai falar, o Abraão não fez isso pensando no salário. Abraão nunca fez nada. Abraão é o nosso pai da fé, porque ele nunca fez coisa alguma pensando que ele estava conquistando o resultado dos seus esforços. Mas ele fez tudo por promessa. Ele creu naquele que chamou. Esse era o grande dilema de Nicodemos. Como é que eu posso entrar no reino dos céus? Como é que eu posso virar cidadão romano? O que eu tenho que fazer? Jesus diz, não há o que fazer. Ou você nasce, ou você não é. Eu falei, mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe? Eu vou reencarnar? Eu falei, não. Você tem que nascer do Espírito. Tem que ter um testemunho no seu coração. Ou você ouviu a própria voz do Espírito Santo dizendo para você, você é meu filho.
ou você finalmente foi batizado nessa voz do Espírito que todos os dias diz para você: você é meu filho, eu hoje te gerei. Não fique ansioso, tenha paz no seu coração. Eu é que sei os planos que eu tenho a seu respeito. Não venha me apresentar os seus para que eu os abençoe. Aquieta a sua alma e ouve os meus. Ouve os meus. Eu compartilhei hoje de manhã, sabendo que a gente ia lá na nossa live lá de manhã. Vou usar uma linguagem que todo mundo aqui entende. Não contrate Deus para ser o síndico do seu condomínio. Nem tampouco o CEO da sua empresa. Porque nunca foi nada disso. Não convoque Deus para ser a babá dos seus filhos. Não contrate Deus com seu dízimo, oferta, as suas orações para ser o síndico do seu condomínio e fazer essa bagaça funcionar. E pior do que isso, não forme o seu filho para ser o CEO da empresa que você criou. E nem eduque o seu filho para ser o condomínio, o síndico do condomínio que você foi morar. E nem eduque os seus filhos para ser a babá das suas conquistas. Porque nunca foi nada disso. Nunca foi o serviço. Nunca foi o direito. Não atrele a sua convicção de poder de Deus com poder institucional. Não faça essa associação, porque isso vai prender você, isso vai açoitar você até a morte, a não ser que você chame para a sua própria existência a certeza de quem você é, por promessa. Não pelo que você conquistou, mas porque Deus te gerou. E aí eu queria terminar essa conversa de Romanos, porque Paulo vai falar sobre isso. Aí lá em Romanos 8 ele diz assim, ó. Romanos 8 ele diz. Eu estendi aqui, Cláudio, mas não tinha jeito. Você sabia já, né? Você já estava sabendo. Você veio consciente. Então aqui diz assim, ó. Romanos 8, a partir do verso 20. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram o quê? Chamados. Não fui eu que escolhi Deus. Eu não comprei isso. Meus sacrifícios não vão me dar esse direito. Para com isso. Para de pensar que Deus é o abençoador daquilo que você fez. E comece a entender de uma vez por todas que Ele te abençoou para fazer tudo o que você vai fazer. Não faça nada para ser abençoado no fim, mas faça tudo conforme Ele já te abençoou para fazer. Que todo o seu esforço seja para expressar quem você é e não para se tornar quem você gostaria de ser. É isso que está falando sobre Romanos. O cara que ia bater o pau no Paulo diz: rapaz, você é cidadão romano, mas custou tanto para mim. Ele falou: pois é, eu sou assim de nascença. Para mim não custou nada. Para mim não custou nada. E até o comandante agora tinha problema para pôr a mão em Paulo. Amados, pare de pensar que o capeta é um problema para você. Pare de pensar que a sociedade é um problema para você. E passa a ser o problema de todo mundo. Na sua forma de viver, na sua forma de entregar. Pare de querer que as pessoas ajudem você a resolver os seus problemas, porque você é a cura de todos eles. Amém. Se Deus te levar para uma cadeia, é para converter o carcereiro. Porque você é assim de nascença. Não é porque você mereceu. E aí ele diz assim: Ele nos chamou de acordo com o seu propósito. Não somos nós que chamamos a Deus de acordo com a nossa necessidade. É Ele que nos chama de acordo com o seu propósito. E ele diz assim: pois aqueles que de antemão
conheceu. A esses predestinou. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, justificou. E aos que justificou, glorificou. Está vendo, amado? Então não sou eu que chamo Deus. Deus não está na sua vida porque você chamou. Nós estamos aqui porque ouvimos o chamado dele. E sabe por que ele te chamou? Porque ele te conheceu. Quando você nem forma tinha ainda. Então não perca tempo se apresentando para Deus. Não perca tempo apresentando seus problemas para Deus. Não perca tempo explicando para Deus o tanto que está difícil. Não perca tempo dizendo para Deus como é que ele tem que resolver o abacaxi que você se enfiou. Não perca tempo explicando para Deus como é que ele vai ajudar as meninas. Não perca tempo. Gaste todo o seu tempo conhecendo essas pessoas da mesma forma como Deus as conheceu. A fé não é para você se tornar conhecido. A fé é para você ser conhecido de você mesmo. A fé é para que você seja apresentado para você de uma forma como você nunca viu. A fé é para você conhecer seu invisível. E Romanos é só sobre isso. Aí Romanos é o tempo todo dizendo assim, então destrói, sacrifica, quebra a sua maneira natural de pensar. Porque se você não destruir isso, se você não destruir o cidadão romano por direito que existe em você, se você não parar de vir para cá procurando seu direito, se você não parar de ir lá para sua empresa procurando seu direito, se você não parar de se esforçar para ter o direito ao casamento que você quer, se você não parar de se esforçar para ter o direito aos filhos que você merece, sabe que dia que você vai conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Nunca. Porque Deus, graças à sua misericórdia, não vai te dar o filho que você merece. Porque se ele fosse dar para nós o filho que a gente merece, ele nos daria o quê? Um demônio para filho. Se Deus quisesse dar para nós a igreja que a gente merece, sabe onde é que a gente estaria reunido agora? No inferno. E o líder da congregação era o Lúcifer em pessoa, porque esse é o lugar que a gente merece. Sabe aonde o nosso direito nos levou? Ao inferno. Sabe quem se tornou conselheiro do nosso direito? Satanás em pessoa. Sabe quem dá conselhos para o seu direito? Lúcifer. Senta para conversar sobre o seu direito. Sabe quem vai ser seu conselheiro? Satanás em pessoa. Porque de direito ele entende tudo. Porque ele só é capeta porque reivindicou os seus direitos. E numa distância de Deus muito mais curta do que a nossa. Amém. Diga comigo, pois é. Eu sou assim de nascença. Fala para o seu irmão que está do seu lado. Benzinho. Sou assim de nascença. E às vezes, irmão, a sua mulher queria te entregar para o comandante romano para ela não sujar a mão, para ela te dar o pau que você merece, para ver se você volta convertido para ser o marido que ela precisa. Mas você fala para ela, eu sou assim meio atrapalhadinho, você vai tendo paciência, porque eu sou assim de nascença. Não é o direito. Amém, Cláudio? Não é o direito. Nunca foi. Não é o serviço, não é o escravo, não é o salário, não é o mérito. É a promessa, é a fé, é a herança. Porque enquanto o Espírito no nosso coração for de serviço, sabe o que vai estar no seu coração? O medo. O medo do seu filho não querer ser o síndico do seu condomínio. O medo da sua filha não querer ser a CEO de uma empresa que custou tanto para você construir. E sabe que enquanto tiver esse medo no seu coração, sabe o que nunca vai se aperfeiçoar na sua vida? O amor.
Porque você só vai amar na plenitude que você pode amar no dia em que você entender que você é assim de quê? De nascença. Porque foi do amor que você nasceu, Sérgio. Amém? Deus é amor. E Ele te conheceu em amor. Ele te amou desde o princípio. Você é uma semente incorruptível do amor de Deus e não há ninguém, nem inferno, nem Roma, nem os romanos, por direito, podem destruir aquilo que Deus colocou na sua vida por promessa. Obrigado, porque você me incentivou, me encorajou a conversar um pouco aqui sobre Romanos e talvez também muito influenciado por tudo aquilo que eu e a Alana vimos lá na Tailândia. Os dias que a gente passou na Tailândia, a gente foi interessante, né? Porque a gente saiu de Orlando, da Disney, numa festa com os netos. A gente foi lá, visitamos o parque com os netos, tudo lá, o Pedro, a Valentina. Foi um tempo de família muito legal. E vimos lá que não há limite para aquilo que a alma humana pode fazer. Não há limite. Não há limite para o que o homem é capaz de fazer para produzir para si mesmo o prazer que ele merece. Aí a gente saiu lá da Disney, Orlando, e fomos para a Disney, Tailândia. Porque, para nossa surpresa, quando a gente chegou lá, tinha um elefantão sendo adorado por 2 ratos. O Mickey e a Minnie, num ratão lá. E o Dumbo. Era o Dumbo e 2 ratão. Então a gente viu que, na verdade, muda só o material, a feição, mas está tudo lá, né? Aquilo que a gente fantasia a partir do nosso direito a uma divindade que vai fazer para nós o que a gente quer que ela faça, o que a gente precisa que ela faça. E aí não há limite. A gente viu a sofisticação em todas as áreas. A gente viu o que a alma humana é capaz de fazer com a tecnologia moderna e o que a alma humana era capaz de fazer com a tecnologia daquela época. Porque quando Deus olhou para a nossa Babilônia, sabe o que foi a única coisa que Deus disse? Não há limite para o que vocês podem fazer quando vocês estão em busca do seu direito. Não há limite. Não há limite para a nossa criatividade, para a nossa inventividade. Então é chocante perceber que isso é milenar. Não muda. Não muda. Não muda. É Roma. É Babel, é Roma, é Jerusalém, é Goiânia, cidade dos evangélicos. É os evangélicos, eram os romanos, eram os judeus. É nós, falando em nome do direito. Sem entender que sempre foi de nascença. Nunca foi por direito. Amém? Então é muito forte isso. A gente voltou de lá cada vez mais impactado, entendendo isso e empenhado em continuar se esforçando para que a gente viva pela fé. O justo viverá da sua fé. Não ouviu o que foi dito? Abraão viveu da sua fé. Esse é todo o contexto de Romanos, esse resgate, essa iluminação, essa cura. A gente entender, por exemplo, que a reforma protestante nunca foi contra o catolicismo. Você vê como é que a gente é estúpido? A gente foi transformando a reforma protestante numa coisa anticatólica, sendo que a reforma protestante era pró-católica, anti-Roma. O que a reforma estava combatendo era o romanismo. Porque a grande sofisma é: se é católico, não pode ser romano; se é romano, não pode ser católico. Então o problema daquela igreja da época não é que ela era católica. A reforma protestante era para resgatar a catolicidade da igreja, porque ela estava ferindo a sua catolicidade em nome do direito de ser romano. E nós transformamos, por exemplo, agora o evangélico no direito de ser a única parte abençoada, e estamos condenando todo o resto que não é evangélico. Nós estamos dizendo que quem não é evangélico é maldito, e bendito somos nós, porque somos evangélicos. Criamos de novo a nossa Roma, e está custando muito para nós ser salvo desse jeito. Está custando muito para nós ser salvo desse jeito. Ser salvo só porque nós somos crentes. Porque antes de ser salvo, nós temos que salvar o nosso Deus, pagando a conta dele, para depois ver se ele, animado com a gente, salva nós.
Sendo que nunca foi assim. Sempre foi de nascença. Sempre foi por promessa. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos orar? Deus amado, obrigado por esse tempo. Obrigado pela inspiração que o Senhor traz através da Tua palavra, através do Teu servo aqui. Que os nossos olhos se abram para a leitura da Tua palavra, para o compartilhar da Tua palavra, para tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer, a nos ensinar, a nos provocar através da Tua palavra. O Senhor tem nos chamado desde a eternidade para ser quem de fato nós somos. Que absolutamente nada retire isso do nosso espírito, da nossa interioridade, mas que nós, convictos de quem nós somos em fé, possamos fazer tudo aquilo que o Senhor tem como propósito para as nossas vidas e não buscar os nossos próprios propósitos para que um dia nós sejamos alguém. Em nome de Jesus, inverte esse sentido nas nossas mentes, na nossa forma de pensar. Em nome de Jesus. Amém. Olha lá, a conferência vai acontecer agora em março. Ela vai acontecer só em Uberlândia e Goiânia. Então ela vai ser transmitida para todos os nossos polos, todos os polos do Ministério de Sal da Terra vão receber a conferência online, Salvador, Florianópolis, Brasília, São Paulo, mas ela vai ser transmitida a partir da plataforma de Goiânia e de Uberlândia. Então faça a sua inscrição, participe conosco. É daqui 2 semanas. Aqui em Goiânia nós temos um polo, nós vamos receber preletores de fora, banda, ela acontece simultaneamente. Então as plataformas acontecem simultaneamente. Uma hora você estava ouvindo um pregador lá de Uberlândia, outra hora vai ser Uberlândia ouvindo uma banda aqui de Goiânia. Então ela acontece de modo online, simultâneo. É fantástico, gente do Brasil todo, muitos homens e mulheres compartilhando, abençoando. E até para nossa alegria, uma das pessoas que vai compartilhar lá, que foi legal, né? A Ju foi convidada para compartilhar sobre a nossa vivência aqui quanto congregação. Não é? Fala um pouquinho. Né? É bom a gente lembrar que esse é o principal encontro da Igreja Sal da Terra do Brasil. É bom que você entenda isso. Não é um simples encontro, não é um simples momento em que nós vamos nos reunir. Não, esse é o nosso encontro do ano. Se você é Sal da Terra, se você se sente parte dessa família, se você se sente pertencente a essa casa, participe junto conosco. Ouça outras pessoas, ouça outras vozes, né? Nós vamos ter essa preletores de outros lugares falando com a gente. Essa comunidade vai estar presente lá através de nós, através da Juliana, mas é legal vocês conhecerem outras pessoas de Uberlândia e também de São Paulo, Salvador. É intensivo, né? Porque é sexta e sábado, praticamente, né? Começa quinta, sexta e sábado, domingo. Quinta, sexta e sábado. É quinta. Que esse ano porque coincide começa com a Semana quinta Santa, à né? tarde e vai até Isso. sábado à noite. Então participe, se inscreva, é quase simbólico o valor da inscrição. E agora coloca o slide nosso aí, da nosso compromisso lá, financeiro. E tem horas assim que eu tenho vontade de falar uma coisa, mas não vou falar, porque eu tinha vontade de falar, por exemplo, igual um cara falou lá na Escócia. Eu não vou falar, não. Eu vou só repetir o que o cara falou lá na Escócia. Uma vez eu estava numa reunião lá, o cara na Escócia falou o seguinte, falou, gente, se fizer o per capita do valor que a gente movimenta aqui, envergonharia um garçom. Ele fez essa per capita. Ele falou que a per capita da igreja presbiteriana escocesa, se pegasse tudo que ela movimentava financeiramente e dividisse pelo per capita, dava 50 pi por mês, por pessoa. Uma moeda de 50 centavos. Então, assim, se a gente fizer o nosso per capita aqui, é constrangedor. Porque a gente não quer falar aqui de oferta, de dízimo, não, a gente quer falar aqui de responsabilidade. Nada contra o dízimo, nada contra a oferta, mas a gente quer trabalhar uma maturidade. O dízimo está no campo da necessidade, a oferta está no campo do interesse, mas o compromisso, a responsabilidade está no campo da intencionalidade. Então não tem nada errado, está tudo certo, o dízimo está certo, a oferta está certa. Mas aqui a gente tem se esforçado
para lembrar o que é a nossa responsabilidade com o outro. É para a gente aprender a ter responsabilidade com o outro, não é com a instituição. O recurso aqui, ele não é para manter a instituição. Por isso que a gente mantém a instituição aqui no custo mais... As pessoas não entendem por que o nosso custo institucional aqui assim, é o mínimo do mínimo. Haja visto o nosso padrão construtivo. A gente entrega aqui o mínimo digno. A gente não quer sofisticar porque aqui a gente quer ter um lugar digno, honrado, que honra todo mundo, mas que não gasta um recurso numa coisa que a gente quer gastar esse recurso numa outra finalidade. Então tem toda uma intencionalidade na nossa linguagem aqui. Amém? Então, em nome de Cristo Jesus, avalia se aquilo que você está participando traduz o seu engajamento responsável e não a sua contribuição. Amém? Só isso. Amém. Boa semana para todos aí. Vamos Amém. em paz. Bom domingo a todos.